E aí, gente, beleza? Sejam bem-vindos. Vamos falar mais um pouco aqui nesta aula sobre as nossas forças aí na dinâmica. Então, sobre o que a gente já viu. Na aula 6, nós introduzimos o conceito de força e aprendemos que a força, quando age sobre um corpo, ela provoca uma aceleração. Observe que tanto a força quanto a aceleração são vetores. E relembrando, embora esses dois vetores sempre apresentem a mesma direção, podem ter sentidos opostos. Lembra disso? Vamos lá. Movimento acelerado. Além da mesma direção, teremos o mesmo sentido. Agora, um movimento desacelerado, também dito retardado, temos a mesma direção, porém teremos a aceleração com sentido oposto ao da força. Beleza? Já na aula 5, quando tratamos de vetores, vimos sobre a aceleração de um corpo. E vimos que essa aceleração ela pode ser descrita por um vetor. O vetor aceleração vetorial instantânea. Aceleração essa verificada em um corpo que percorre dada trajetória. Mas atente-se que essas trajetórias elas podem ser retas ou curvas. Sendo então esta aceleração vetorial instantânea um vetor, vimos também lá na aula 5 que esse vetor ele possui componentes tangencial e centrípeta. Vamos aqui rever esses conceitos, sabendo agora que a aceleração ela é gerada por uma força. Lembre-se que quando definimos aceleração vetorial instantânea, lá na aula 5, não tínhamos ainda definido o conceito de força. Nós chegamos ao conceito de aceleração vetorial instantânea apenas partindo do conceito de deslocamento de um corpo na sua trajetória. O fato dos vetores velocidade vetorial instantânea em diferentes pontos de uma curva serem vetores diferentes entre si, e olha só, vetores diferentes, pois, mesmo que seus módulos sejam iguais, são diferentes quanto à direção e sentido. Então, o fato dos vetores velocidade vetorial instantânea em diferentes pontos de uma curva serem vetores diferentes entre si, nos permite definir uma variação de velocidade vetorial que eu vou chamar aí de ΔV, que conforme vemos é um vetor, que nada mais é do que uma soma vetorial. E a soma vetorial já estamos habituados a fazer, não é mesmo? Observe nas figuras que os vetores velocidade vetorial instantânea são tangentes à trajetória e definem um vetor variação de velocidade vetorial ΔV, que será secante à trajetória. E assim, na aula 5, fizemos essa variação de velocidade vetorial, ou ΔV, variar com o tempo, definindo então outro vetor, a aceleração vetorial média. Foi a partir deste momento que definimos a velocidade vetorial instantânea, pois fazendo esse tempo de variação na velocidade vetorial média tender a zero, a aceleração vetorial média tendia a uma aceleração vetorial instantânea. O importante que se note é que a aceleração vetorial instantânea continua secante à trajetória. Sabendo disso então, ou seja, que essa aceleração vetorial instantânea é secante à trajetória, ela pode ser decomposta em duas componentes no ponto P. Uma tangente e outra normal à trajetória. Essas são as componentes que vimos, aceleração tangencial e aceleração centrípeta. Mas, sem mais enrolação, vamos então para a nossa aula aqui descrever essas componentes agora associando-as à sua origem, ou seja, a uma força. Bora lá? Então, vamos falar agora das componentes tangencial e centrípeta dessa aceleração vetorial instantânea, sobre a visão de suas origens, ou seja, uma força resultante sobre uma partícula. Então, para dado instante,
temos a partícula num movimento curvilíneo e variado, sendo então esta força a resultante de todas as forças atuantes na partícula. Eu então estou dizendo que aquelas componentes de aceleração vetorial instantânea que vimos lá na aula 5 terão agora, pela segunda lei de Newton, correspondentes componentes desta força resultante. Uma componente centrípeta e outra componente tangencial. Observe que ambas possuem entre si um ângulo reto, ou seja, de 90 graus. Para a componente centrípeta, tanto a aceleração, como vista lá na aula 5, como a força terão suas componentes direcionadas para o centro de curvatura do nosso ponto em questão na trajetória. Agora preste muita atenção a um detalhe. Como a nossa trajetória aqui não se trata de um círculo, mas só uma trajetória curva, observa a nossa figura. A cada novo ponto desta trajetória, então teremos um novo centro de curvatura correspondente não necessariamente ao centro anterior. Como disse, para que esse centro de curvatura fosse sempre o mesmo a cada novo ponto na trajetória, a trajetória descrita deveria ser um círculo, beleza? Só tenha isso em mente. Já para a nossa componente tangencial, tanto a aceleração, como vista lá na aula 5, como a força, terão suas componentes tangentes na trajetória, pelo ponto P. E agora sim, podemos concluir que, se a componente tangencial e a componente centrípeta são perpendiculares entre si, então podemos usar a lei dos cossenos com esses dois vetores. E ainda, simplificando a lei dos cossenos, nós teremos aqui a seguinte relação, que se resume ao Teorema de Pitágoras. Vamos falar da componente força tangencial. A gente vai então obter o seu módulo, ou seja, a sua intensidade. Se a gente aplicar a segunda lei de Newton aqui, então a gente correlaciona a força tangencial com a aceleração tangencial, como podemos ver aqui abaixo. Observe que eu representei a segunda lei de Newton por vetores. Da aula 5, a gente viu que a intensidade, ou seja, o módulo do vetor aceleração tangencial é igual ao módulo da aceleração escalar, conforme representado na relação abaixo. Então, para nós obtermos uma relação que nos dê a intensidade para a força tangencial da partícula na trajetória, eu posso reescrever a segunda lei de Newton por meio da intensidade dos vetores, em vez de vetores. A intensidade da componente tangencial da força resultante será então dada conforme esta expressão. Agora, vamos lembrar da aula 5. Vamos falar de orientação. Sendo a aceleração tangencial sempre tangente à trajetória em P, o sentido desta aceleração iria variar conforme fosse o tipo de movimento do corpo. Primeiro, no movimento acelerado, a aceleração tangencial teria o mesmo sentido da velocidade vetorial instantânea em P. Segundo, num movimento desacelerado, que a gente também pode chamar aí de retardado, a aceleração tangencial teria o sentido inverso da velocidade vetorial instantânea em P. Beleza? Agora, na aula 6, quando introduzimos o conceito de força, aprendemos que a força e a aceleração sempre terão a mesma direção. Logo, as componentes força tangencial e aceleração tangencial serão sempre tangentes na trajetória, qualquer que seja o nosso ponto P. Observe então que elas, força e aceleração, elas terão a mesma direção da velocidade vetorial instantânea na trajetória, que também é tangente à trajetória. Lembrando também da aula 6 que a força e a aceleração sempre estarão no mesmo sentido.
sendo que esse sentido, como vimos, vai depender aí do tipo do movimento. Vamos observar então no próximo slide que é o mesmo raciocínio visto para o sentido da aceleração tangencial. Olha só, assim como a aceleração tangencial, o sentido da força tangencial vai depender do tipo do movimento do corpo na trajetória. Para o caso do movimento acelerado, tanto a aceleração tangencial como a força tangencial terão o mesmo sentido da velocidade vetorial instantânea em p. Agora, no caso do movimento desacelerado ou retardado, tanto a aceleração tangencial como a força tangencial terão o sentido inverso da velocidade vetorial instantânea em p. Ficou claro até aqui quanto à intensidade e orientação da força tangencial? Se não, dá uma paradinha e revisa aí antes de continuar, beleza? Mas, continuando, vamos agora falar da função. A gente aprendeu na aula 5 que a aceleração tangencial era a responsável por variar a intensidade da velocidade vetorial instantânea, certo? Em seguida, lá na aula 6, a gente aprendeu que uma força gera uma aceleração. Então, eu posso dizer aqui, para a nossa componente tangencial, que a função da força tangencial é alterar a intensidade da velocidade vetorial instantânea. Beleza? Vamos ver alguns exemplos aqui. Olha só. Observe o pêndulo simples. Considere o movimento do segmento de círculo de A para B. É fácil perceber que se trata de um movimento acelerado, concorda? E quem vai gerar a força tangencial aqui vai ser o próprio peso da bolinha, considerando desprezível o peso do fio. Repare na figura então que o vetor força tangencial está no mesmo sentido do vetor velocidade vetorial instantânea. E olha só, olhando aqui esses dois triângulos, 1 e 2, observe que eles são semelhantes. Uma relação de cosseno pode nos dar a força tangencial em função do peso do corpo. Observe também que no ponto A, o corpo parte do repouso e chega em B como movimento acelerado e com a velocidade máxima. De B para C, o movimento já passa a ser retardado. E observe então que esse vetor força tangencial está em sentido oposto ao da velocidade vetorial instantânea. Agora, outro exemplo aqui, um lançamento oblíquo. A configuração ela é semelhante. Movimento retardado de A até C, com o vetor força tangencial de sentido oposto ao do vetor velocidade vetorial instantânea e tendo velocidade vertical máxima em A e nula em C. Observe que de C até E temos movimento acelerado, com vetor força tangencial de sentido igual ao do vetor velocidade vetorial instantânea e com velocidade vertical máxima em E nula em C. Beleza, então falamos até aqui da relação da componente aceleração vetorial tangencial com a componente força vetorial tangencial, que leva à mudança da velocidade vetorial instantânea. Agora vamos avaliar a outra componente da aceleração vetorial instantânea. Digo, a componente aceleração vetorial centrípeta. E vamos verificar a relação com a componente força vetorial centrípeta. Para começar, vamos tomar um corpo de massa m e velocidade vetorial instantânea igual a v. Podemos dizer aqui que a aceleração centrípeta tem uma força centrípeta que lhe dá origem, além de estarem ambas em mesma direção e sentido.
Vamos então aplicar aqui a segunda lei de Newton a esta aceleração centrípeta e a força centrípeta. Pela segunda lei, força centrípeta é igual a massa vezes a aceleração centrípeta. Lembrando que a aceleração centrípeta é igual ao quadrado do módulo da velocidade vetorial instantânea, dividido pelo raio. Agora vamos fazer algumas análises. Primeiramente, vamos considerar na segunda lei o caso em que temos a massa e o módulo da velocidade vetorial instantânea constantes. Observe a expressão. Se massa e velocidade vetorial instantânea são constantes, a gente percebe que a força centrípeta será inversamente proporcional ao raio da curva. Quanto mais fechada for a curva, ou seja, raio menor, maior será a força centrípeta neste corpo. Para o caso de massa e raio de curvatura constantes, a força centrípeta será diretamente proporcional à velocidade vetorial instantânea. Ou seja, quanto maior a velocidade vetorial instantânea, maior será a força centrípeta. Beleza? Então, a gente vê que conforme as variáveis na segunda lei de Newton se comportem, a gente pode ter diferentes configurações para a intensidade da força centrípeta. E a gente também pode alterar a forma de visualizar esta expressão se lembrarmos da relação entre velocidade escalar com velocidade angular na trajetória circular. Velocidade escalar sendo igual ao produto da velocidade angular pelo raio. Assim temos uma nova representação para a nossa força centrípeta, em função da velocidade angular. Beleza? Então falamos da intensidade da componente força centrípeta. Vamos falar mais um pouco agora da sua orientação. Como já dissemos, pela aula 5 e 6, a aceleração centrípeta e a força centrípeta estão ambas relacionadas, estando direcionadas para o centro de curvatura da partícula na trajetória. E, portanto, tanto a aceleração centrípeta quanto força centrípeta são perpendiculares à velocidade vetorial instantânea da partícula na trajetória, qualquer que seja o instante. Observe a figura. Temos um semicírculo como trajetória. Com uma partícula percorrendo essa trajetória e cujo centro de curvatura em qualquer instante é sempre, nesse caso, o mesmo centro O. Observe que a força centrípeta ela está sempre direcionada e com sentido para o centro. Então, a orientação da força centrípeta é conhecida, beleza? Falamos até agora de intensidade e de orientação da força centrípeta. Vamos falar agora da sua função. Só para efeito de comparação, a gente viu que a função da componente força tangencial era de alterar a intensidade da velocidade vetorial instantânea na trajetória. Fazendo referência à aula 5, vimos que a aceleração centrípeta tinha uma função de variar a direção da velocidade vetorial instantânea na trajetória. Beleza? Mas, se sabemos que a força é quem gera a aceleração, então a gente pode dizer que a força centrípeta tem a função de variar a direção da velocidade vetorial instantânea. Olhe aqui a figura. Nós temos a Lua orbitando a Terra. Observe que a velocidade vetorial da Lua, em qualquer posição da trajetória, é sempre tangente à trajetória. Quem provoca a variação da direção da velocidade vetorial instantânea da Lua, mantendo-a em órbita, é a força de atração gravitacional, que, neste caso, desempenha a função de componente centrípeta. Nesse outro caso,
a gente vê uma pista representando uma curva circular. Vamos considerar que o carro está em movimento uniforme e observe que a representação da sua velocidade vetorial instantânea pela curva é sempre tangente. Nesse caso, a força responsável por esse movimento é a força de atrito. O que concluímos é que, qualquer que seja o exemplo que descreva uma trajetória curva, sempre haverá uma força centrípeta atuando no movimento. Sem força centrípeta, corpo algum pode manter-se em uma trajetória curva. Lembre-se disso. Beleza? Então, agora vamos fazer um paredão aqui. Eu vou confrontar a força centrípeta e a força tangencial nos diferentes tipos de trajetória. Lembrando que, associado à força, há uma aceleração, que respectivamente seria a aceleração centrípeta e a aceleração tangencial. Vamos lá? Começando com o movimento retilíneo uniforme. Você tem que pensar como a aceleração e a força irão alterar a intensidade e direção da velocidade vetorial instantânea. Olha só, se é um movimento uniforme, então não há variação da velocidade vetorial instantânea e, portanto, a aceleração tangencial, assim como a força tangencial, serão nulas. Mas não acabou não. Sendo um movimento retilíneo, então a velocidade vetorial instantânea não muda de direção em sua trajetória. Logo, eu posso concluir que a aceleração centrípeta e a força centrípeta são nulas. Portanto, a força resultante final, que é uma soma vetorial das componentes das forças centrípeta e tangencial, é uma soma de vetores nulos, o que nos dá uma força resultante nula. Beleza? Agora vamos pegar um movimento retilíneo variado. Com relação à intensidade da velocidade vetorial instantânea, quem altera essa variável é a força e a aceleração tangencial. E como o movimento é variado, então força tangencial e aceleração tangencial são ambos diferentes de zero. Para a direção da velocidade vetorial instantânea, quem altera essa variável é a força e a aceleração centrípeta. Logo, sendo o movimento retilíneo, não há alteração nessa direção e, portanto, força e aceleração centrípeta também são nulas. Portanto, a força resultante final, que é uma soma vetorial das componentes das forças centrípeta e tangencial, resulta na componente não nula, ou seja, força resultante será igual à força tangencial. Agora, para o movimento circular e uniforme. Com relação à intensidade da velocidade vetorial instantânea, quem altera essa variável é a força e a aceleração tangencial. E, sendo o movimento uniforme, então força tangencial e aceleração tangencial são ambas nulas. Já para a direção da velocidade vetorial instantânea, quem altera essa variável é a força e a aceleração centrípeta. E sendo o movimento circular, há sim uma alteração na direção da velocidade vetorial instantânea. E, portanto, força e aceleração centrípeta serão diferentes de zero. Portanto, a força resultante final, que é uma soma vetorial das componentes das forças centrípeta e tangencial, resulta na componente não nula, ou seja, força resultante é igual à força centrípeta.
Agora, no movimento curvo e variado, com relação à intensidade da velocidade vetorial instantânea, quem altera esta variável é a força e a aceleração tangencial. E sendo o movimento variado, então força tangencial e aceleração tangencial são ambas diferentes de zero. Já para a direção da velocidade vetorial instantânea, quem altera essa variável é a força e a aceleração centrípeta. E sendo o movimento curvo, há sim uma alteração na direção da velocidade vetorial instantânea. E, portanto, força e aceleração centrípeta são diferentes de zero. Portanto, a força resultante final, que é uma soma vetorial das componentes das forças centrípeta e tangencial, resulta em ambas as componentes não nulas. Ou seja, força resultante é igual a força centrípeta mais força tangencial. Beleza? Então, a gente descreveu aí a força resultante sobre uma partícula numa trajetória. Eu quero agora falar de outro tipo de força. No entanto, a gente vai deixar esse próximo conteúdo para a nossa parte 2 desta aula 8, para o vídeo não ficar mais extenso ainda, beleza? Então, eu te espero lá na parte 2 desta aula, beleza?